Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, por gentileza. Vamos estar lendo 3 textos esta noite, para tomarmos por base da mensagem que estaremos ministrando ao seu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo 6 e o versículo de número 12. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 12 do capítulo 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 18, versículo 21 e o versículo de número 22, e depois você abre em Lucas 23 e versículo 34. Versículo 21, diz assim no capítulo 18 de Mateus: Então Pedro aproximou-se dele e disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Evangelho de Lucas 23 e o versículo 34, a parte A do versículo 34, que diz a palavra de Deus. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Só até aí. Vamos tomar por base pelo tema que estaremos ministrando esta noite: o poder do perdão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Falar sobre esse assunto, aos olhos humanos, parece ser um assunto muito fácil de se falar, mas ao observarmos o capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, a gente percebe que Jesus está ensinando seus discípulos no famoso Sermão da Montanha. Só que o capítulo de número 6, Jesus ensina algumas lições interessantíssimas para os seus discípulos. Jesus ensina a questão da oferta, que é a esmola. Jesus também ensina sobre a oração do secreto. Mas agora Jesus, ele vai ensinar os discípulos a orar, porque os discípulos sentiram necessidade de perguntar a Jesus para lhe ensinarem a orar. O que eu acho lindo, que depois de Jesus falar sobre a oração do secreto, agora os discípulos vão questionar a Jesus pelo desejo de aprender a orar. Só que você vai perceber que Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, mas não é uma oração incompleta. A oração que Jesus vai ensinar no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus é uma oração completa, não é uma oração que tem falta de alguma coisa. Esta oração que Jesus ensinou não é apenas uma oração para a gente repetirmos na questão de imitarmos esta oração, mas Jesus ensina o modelo da oração que deve ser feita a Deus. No versículo 9 você percebe Jesus ensinando, dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Jesus vai revelar aos seus discípulos que a primeira palavra a se referir a Deus é chamá-lo de Pai, é atribuir a paternidade de Deus, revelar aquilo que Deus é, Pai daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que rejeitaram o pecado. Aí você percebe que santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, venha a nós o seu reino.
seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, faça ela na terra. Então você percebe que tudo está vindo lá de cima, está sendo atribuído na terra, na oração de Jesus. Porque a oração que Jesus está ensinando os discípulos dele agora é uma oração centrada no Pai. É uma oração que tem prioridade. É uma oração que está centrada na pessoa de Deus. Só que você percebe que ele fala sobre a paternidade de Deus. Ele fala sobre o atributo de Deus, que é a santidade de seu nome. Ele fala sobre a vontade de Deus atribuída na terra como ela é feita no céu, mas também fala sobre a providência diária a qual Deus revela ao seu povo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perceba que ele não está pedindo uma riqueza para a vida toda. Ele está pedindo o pão nosso de cada dia. A necessidade de Deus cuidar de cada um de nós. Só que o versículo de número 12, aonde nós tomamos por base, ele fala: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aquele a quem tem nos ofendido. Então perceba uma verdade sobre este assunto, acerca do perdão de orarmos a Deus para pedir a Ele para perdoar as nossas ofensas, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos ofende. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui: oração sem perdão é oração incompleta. O versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a nossa oração ela for uma oração sem perdão, ela é uma oração incompleta. Porque se falarmos desse assunto chamado perdão, a gente observa-se que o perdão na Bíblia está cerca de 365 vezes na Bíblia, e isso traz à nossa vida cotidiana, ao nosso dia a dia, por o perdão estar presente em nosso ano por completo. Aí você percebe que oração sem perdão é oração incompleta. Porque se nós que oramos a Deus para pedir para perdoar os nossos pecados e não perdoamos aquele que nos ofende, é uma oração incompleta. Mas a oração que Jesus ensina aqui é uma oração completa. É Jesus dizendo aos discípulos de Jesus, da mesma maneira que eles pedem a Deus para perdoar os seus pecados, nós devemos perdoar aqueles que têm nos ferido, aquele que tem nos feito alguma coisa que tem entristecido o nosso coração. É muito lindo você perceber porque esse assunto do perdão aqui é um assunto muito sério. É um assunto que às vezes a gente faz esta oração, só que a gente não quer perdoar. A gente até ora a oração do Pai Nosso, só porque a gente não quer viver aquilo que a gente está orando aqui no Pai Nosso. Só que se você perceber, de uma maneira ou de outra, todos nós decepcionamos alguém, entristecemos-se alguém, a gente acaba frustrando alguém, assim como alguém frustra as nossas expectativas, assim como a gente tem o nosso coração ferido, às vezes a gente fere alguém sem a gente mesmo perceber, e cabe a cada um de nós pedir perdão ou perdoar aquele que tem nos ofendido. Só que esta palavra perdão, segundo algumas pesquisas, a gente para perceber que as 5 palavras mais difíceis de se pronunciarem no vocábulo português, no vocabulário português, a última palavra desta pirâmide de 5
palavras difíceis de ser pronunciada, a última palavra é o perdão. Por que que a palavra perdão, ela é tão difícil de se pronunciar a alguém? Porque não é muito fácil alguém perdoar alguém. Não é muito fácil. Porque o perdão, ele traz ao nosso coração um alívio na nossa alma, um alívio em nosso coração. Só que esta palavra perdão aqui, ela é muito falada, mas ela é pouca vivida. Se alguém nos decepcionar agora, a nossa humanidade, ela quer falar mais alta do que a vontade perfeita de Deus. E a gente se entristece, a gente quer se fechar, a gente não quer perdoar, a gente quer virar as costas, a gente não quer mais falar. E isso acontece que vai criando dentro de nós uma bola de neve, vai criando de nós uma teia de aranha, que vai juntando sentimento por cima de sentimento, vai juntando-se mágoas por cima de mágoas, vai juntando-se agonia por cima de agonia, e a gente fica carregando peso nas nossas costas, o nosso coração fica pesado, a nossa vida fica pesada, e vai gerando-se rancor e ódio em nossa vida cotidiana. Então a oração de Jesus aqui, ela é uma oração completa. Só que orar sem perdão é orar tendo uma oração incompleta. Por quê? Porque se orarmos sem perdoarmos, não seremos perdoados quando orarmos. Eu vou repetir para você ver se você pega o que eu estou tentando ministrar. Se orarmos sem perdoarmos, não seremos perdoados quando orarmos a Deus. E isso é verdade, porque se você olhar Marcos capítulo de número 11 e o versículo 25, você percebe acerca dessa situação. E quando estiverdes orando, perdoai, se terdes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará a vossa ofensa. Veja que agora nós ficamos diante de Deus e diante de nossa escolha. Eu disse em uma publicação minha que o perdão é maior do que o sentimento. Eu disse que o perdão é uma questão de escolha. Escolher perdoar é muito maior do que o sentimento que nós carregamos dentro de nós. Porque se escolhermos perdoarmos, estaremos passando uma borracha naquilo que causou dor em nosso coração. Só que essa borracha, ela não apenas apaga aquilo que nos fizeram, ela não apaga isso, ela apenas traz refrigério quando lembramos daqueles que nos feriram. Mas o Jesus está ensinando aqui, se não perdoarmos, quando orarmos, não seremos perdoados por Deus. Não seremos perdoados por Deus se não orarmos e pedirmos perdão para o nosso irmão, para quem nos feriu ou para quem a gente está ferindo diariamente em nossa vida. Por quê? Porque o perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Se quisermos o perdão vertical, teremos também que acionar o perdão horizontal. Mas como assim? O versículo 14 que nós leu, prova do capítulo 6, prova esta questão do perdão vertical sendo revelado através do perdão horizontal. Então veja bem, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O verso 15:
Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se a gente quer uma ação de Deus na nossa vida, na nossa história, tem que haver uma reação nossa para com o nosso próximo, para conosco e para com o nosso próximo. Porque se a gente quer o perdão que vem lá de cima, a gente tem que manifestar o perdão que está aqui embaixo, para que a manifestação da graça de Deus, ela seja completa e não incompleta em nossas vidas. Não incompleta em nossas vidas. Não incompleta em nossas vidas. Em segundo lugar, o perdão é um cálculo ilimitado. Capítulo 18 de Mateus, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Então Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Veja que Pedro, ele vai perguntar a Jesus, segundo aquilo que ele vivia, segundo aquilo que ele acreditava, segundo aquilo que era ali anunciado pelos fariseus. Só que ele mesmo faz a pergunta e ele acaba respondendo aquilo que ele vivia. Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar? 7, apenas 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, eu não te digo que seja apenas 7, mas 70 vezes 7. 7 sendo o número perfeito de Deus. Jesus atribui o perdão um cálculo incalculável diariamente. Porque se você perceber, como eu disse anteriormente, o perdão aparece-se na Bíblia 365 vezes na Bíblia. Então o nosso ano, ele é dividido em 365 dias no ano. Então a gente percebe que esse perdão, ele está presente em nosso dia, todos os dias de nossos anos, através da Bíblia Sagrada. Só que a gente não quer cumprir essa questão. A gente magoa, a gente é magoado, só que a gente perdoa uma, perdoa 2 e acabou. E aí se a pessoa errar a terceira, aí a gente já fica zangado, que a gente acabou de perdoar. Só que a gente não quer. Eis a realidade da escolha das coisas. Segundo algumas pesquisas, você percebe que 50% das doenças que a medicina não consegue resolver está na questão da falta do perdão. Mas por que esta questão? Porque o perdão, ele gera mágoa no coração. O perdão, ele gera rancor no coração. E isso, como eu disse anteriormente, vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma teia de aranha, vai aparecendo uma dor aonde não tem, vai aparecendo circunstância onde não tem. O camarada vai no médico, faz o exame e não dá nada, mas continua vivendo a mesma dor, continua sofrendo a mesma doença, continua no mesmo estado, cada dia mais pior. Só que ele não percebe que ele só está sentindo esta ocasião por causa do perdão que ele não conseguiu liberar, ou por causa do perdão que ele deve pedir a alguém. Esse ato de pedir perdão a alguém é um ato libertador, tanto seu como da pessoa que recebe o perdão. Mas eu não estou falando de um perdão da boca para fora, é de um perdão verdadeiro. É aquele perdão que quando você pede ou você recebe esse perdão, ele tira ali um peso de dentro do seu coração.
Tem muita gente que não está crescendo, não está desenvolvendo, não está avançando. A vida está uma teia de aranha porque não consegue liberar perdão para alguém. E diariamente ele tem sofrido, tem se ferido, não consegue estar bem com esta pessoa. Todos nós já passamos por esse estado. Eu já passei por um estado de não querer liberar o perdão, de ficar com a mágoa dentro de mim, e isso acabava me deixando muito mal. Só que eu aprendi que perdão é uma escolha que deve ter dentro de mim. Eu aprendi que a escolha que eu devo tomar tem que ser maior do que o sentimento que eu estou carregando por causa daquele ato que me fizeram. Mas só que a gente vai só alimentando o sentimento, vai só crescendo o sentimento, vai só juntando o sentimento, e aí vai virando uma coisa grande que não tem mais fim, não tem mais volta, não tem mais jeito, e a gente vai se entristecendo, a gente vai se magoando, a gente vai se fechando, a gente vai não querendo mais dar oportunidade para aquele e para aquela, a qual tem nos ferido. Mas se a gente parar para perguntar quantas pessoas a gente anda ferindo diariamente, às vezes a gente não percebe, mas a gente fere alguém, porque nem todo mundo tem um coração igual ao nosso. Tem gente que o coração dele é muito frágil. Uma palavra que a gente diz, ele já está magoado, ele já está choroso, ele já está triste, ele já quer desistir, ele já não quer mais conversar. C.S. Lewis escreve uma frase muito interessante. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuem algo para perdoar. A gente fala desse perdão, é muito bom a gente falar para alguém perdoar. Só que só aquele alguém que vai perdoar sabe a situação que ele está. Então C.S. Lewis ele revela essa questão de que só quem sabe verdadeiramente o perdão é quem está passando pelo ato de perdoar ou de pedir perdão para alguém. Para você ver que o perdão é muito mais do que um sentimento, é uma escolha verdadeira, o capítulo 18, do versículo de número 23 ao versículo 35, você percebe que havia um homem que devia a um certo rei, devia 10.000 talentos, se não me foge da memória aqui, 10.000 talentos. E segundo a história, e segundo os cálculos que a gente faz hoje, um talento equivale-se a 35 quilos de ouro. E o homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Só que quando o rei vai cobrar o dinheiro, o homem pede por misericórdia, porque o rei queria vender os seus filhos, o rei queria vender a sua mulher, o rei queria vender a própria vida do camarada. Só que ele se prostra diante do rei, ele vai pedir por misericórdia, para que o rei possa lhe perdoar a sua dívida, para que ele possa pagar de uma maneira ou de outra. E o rei foi muito mais além do que o seu sentimento. Ele escolheu perdoar o camarada, e ele perdoou a dívida de 10.000 talentos. Só que esse camarada, ele tinha uma pessoa que lhe devia. E quando ele encontrou esta pessoa, botou quente no rapaz. Só que ele não usou da mesma misericórdia que o rei usou com ele. Ele foi pelo sentimento que ele tinha dentro do coração. O homem pediu misericórdia, ele não usou de misericórdia para com o homem, jogou o homem na cadeia. Jogou o homem na cadeia. E se você perceber aqui, os servos deste homem chegaram-se diante do rei dizendo: ó rei, tu usaste misericórdia com aquele rapaz. Só que ele não usou, ele não resolveu escolher, ele preferiu dar continuidade ao sentimento que estava dentro do coração dele. E ele lançou na prisão o homem que devia apenas 10 denários para ele.
100 denários, perdão. 100 denários. Só que você percebe que quando o rei fica sabendo, ele fica muito furioso. Ele pega o rapaz e joga o rapaz na prisão por causa dessa situação, que ele liberou perdão para o rapaz, mas o rapaz não liberou perdão para o outro. E esse capítulo de número 18, a gente aprende que o perdão, ele é maior do que o sentimento. E o sentimento que está através das mágoas deve ser vencida pela escolha de querer perdoar. E é muito sério, porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, o versículo de número 12 e o versículo de número 13, a gente percebe aqui o que Paulo está ensinando acerca do perdão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. Só que a gente quer rogar o perdão de Deus, mas não quer liberar o perdão para os homens. E se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então veja bem, em um sentido aqui muito interessante, se a gente não perdoar, vamos supor aqui, a gente também não merece ser perdoado. Por quê? Porque eu peco com Deus hoje, quando eu dobro o joelho de noite na oração, qualquer hora: Senhor, perdoa-me. Passa amanhã, eu pequei de novo, estou orando a Deus pedindo perdoa-me. Daqui um ano eu estou no mesmo trajeto pedindo: Deus, perdoa-me. Só que meu irmão pecou comigo uma vez, 2, 3, 4, e eu não quero perdoar. Eu mereço perdão? Não mereço perdão. Porque se eu não tenho capacidade de manifestar o perdão que eu recebo de Deus e passar para aquele irmão, eu não mereço o perdão de Deus. Eu não mereço ser perdoado. Em terceiro lugar, o perdão é a manifestação da graça de Deus. Lucas, capítulo de número 23, o versículo 34, a parte A. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim como Jesus inicia o seu ministério, Jesus termina. Porque no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina os discípulos a orar. Só que Jesus ensina uma oração completa, uma oração de perdão, uma oração que a gente tinha que pedir perdão a Deus e perdoar aqueles que nos ofendiam. Só que agora nos últimos segundos da vida de Jesus, Ele não vai terminar a oração de braços cruzados para a multidão. Ele não vai terminar a oração rancoroso com a multidão. Jesus tinha tudo para não perdoar a geração, mas Jesus olhou para a geração e diz: assim como eu iniciei mostrando aos discípulos o valor do perdão, eu termino o meu trajeto ensinando o valor de perdoar aquele que tem me ferido e ferido cada um de nós. Porque em uma perspectiva humana, Jesus foi maltratado, cuspiram no seu rosto, blasfemaram contra Jesus, bateram nele, rejeitaram ele, jogaram ele na cruz, zombavam dele dizendo: desce daí se tu és filho de Deus. Só que com Jesus é diferente. Ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Jesus liberou perdão sem mesmo a gente merecer. E a gente não quer liberar o perdão para alguém. A gente quer sucesso na vida. Só que o sucesso só vem na vida quando a gente tem a plena consciência de perdoar quem nos fere. Quer prosperar, quer crescer, quer desenvolver, começa a maquinar teu coração para perdoar, porque a enfermidade na sua vida, que é falta de perdão, a situação na sua vida, que é falta de perdão, e isso só sai quando você perdoa. Jesus poderia ter cruzado os braços, mas ele olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque ele não sabe o que está fazendo. Aí você percebe os versículos seguintes: há 2 ladrões na cruz, juntamente com ele, uma à direita e outra à esquerda. E um deles vai dizer: se tu és filho de Deus, desce daí, tira nós também daqui. Aí o outro tomou a palavra e disse: pelo amor de Deus, nem nessa situação você teme a Deus. Este homem nenhum pecado tem de estar aqui não. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não tem nenhum pecado para estar aqui nessa cruz, não fez nada, nós matamos, nós fizemos tudo de errado, mas este homem aqui não. Olhou para Jesus, porque escutou Jesus dizendo: Pai, perdoa eles. Olhou bem nos olhos de Jesus, de canto de olho, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na mesma hora, a graça de Deus se manifestou. O perdão é a manifestação da graça de Deus em nós. E esta graça se manifestou neste homem. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 32. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ensinando acerca do perdão. No versículo 32, antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Dá para você perceber que Deus revela o seu Filho para perdoar as nossas dívidas e as nossas ofensas. E o mandamento aqui, o que Paulo está ensinando aqui é: seja benignos, seja misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A maior forma de amor manifestada da graça de Deus foi na cruz. A maior forma de perdão. Quando Jesus está na cruz, de braços abertos, em que ele vai entregar a sua vida ao Pai, que ele diz tetelestai, era a nossa dívida sobre ele, o peso do nosso pecado sobre ele, e agora ele pagou uma dívida inapagável. É por isso que o perdão é um cálculo ilimitado. Porque se percebermos, pecamos contra Deus todos os dias. Só que quando pedimos perdão, Ele nos perdoa. Prova 1 João, capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso e a palavra não está em nós.
e a palavra não está em nós. E aí, vamos mudar o coração, vamos esquecer do sentimento e escolher perdoar, ou vamos continuar vivendo a falta de perdão? O perdão não é esquecer, como algumas pessoas dizem. O perdão é lembrar, mas não se ferir quando lembrar. Quer se livrar desse peso que está sobre você? Libere o perdão. Peça perdão. Jesus disse: quando trouxeres a oferta no altar e lembrares que tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta-se em direção a ele, se reconcilia-te a ele, volta e apresenta a tua oferta. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o mais importante aqui não é a oferta que você dá no altar. O mais importante aqui é a tua vida diante dele. Tem muita gente que oferta, dizima tudo, mas não libera o perdão. Deus não está muito preocupado com a tua oferta. Deus está preocupado com a tua vida. Tem gente que oferta, dizima, mas no final vai para o inferno, irmão. Porque pensava que Deus estava preocupado com as finanças. Isso é para crescimento da obra de Deus, para que a manutenção da igreja, para que a gente alcançamos mais vidas fora do continente ou mesmo no nosso país. Só que a oferta não é tudo. Tudo para Deus é a nossa vida no altar. Porque se a oferta fosse tudo, Deus havia recebido a oferta de Caim. Só que Deus não estava preocupado com a oferta de Caim. Deus estava preocupado com a vida que Caim ofertou a Deus. Só que Caim não ofertou a Deus a sua vida. Caim ofertou a Deus a sua oferta. Diferente-se de Abel. O texto diz que primeiro Deus se agradou de Abel, depois Deus se agradou da oferta de Abel. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? E eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém que está em casa me assistindo agora. É que Deus está dizendo: antes de você apresentar a tua oferta diante de mim, eu quero que tu apresente a tua vida diante do meu altar, e depois eu vou receber a tua oferta. Só que a gente quer entregar somente a oferta e a vida. Se a oferta fosse tão importante para Deus como a gente pensa que é, Jesus não precisava ter vindo. Por quê? Por que, pregador? Porque todos os anos, o escritor aos Hebreus disse que faziam menção de pecado, sacrificava o cordeiro, mas todos os anos tinha que levar a oferta de novo para perdoar o pecado. Só que Deus olhou do céu para a terra e disse: agora eu vou decidir, eu vou escolher perdoar de vez esta humanidade. É aí que Deus manda o Filho dele para manifestar a graça salvadora, para manifestar o perdão eterno àqueles que estão em Deus. E aí, quando Jesus perdoou, foi de uma vez, pá! Não fez mais menção de pecado. Esquecer do nosso pecado, ele não esqueceu, mas ele não se feriu mais quando lembrou dos nossos pecados. Pode me cantar. Então, queridos, escolha hoje perdoar, pois eu te digo com toda certeza que o perdão que você liberar hoje, aquela pessoa que te fez tanto mal, ou talvez você fez mal a esta pessoa, vamos ser macho, seja mulher, peça perdão, mesmo se você tiver certo. Vale mais uma amizade do que uma pessoa que não gosta da gente. Sem teu viver existe um vazio.
não podes cantar. Os que cantam a Jesus, não te detenha. Deixa Deus preencher esse vazio, perdoa, libera isso que está te deixando ruim. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Há perdão para você. Quando em sorrisos suas lágrimas Ele vai transformar pra sempre guiar. Adore a Deus no teu lar. Peça pra graça manifestar. E com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Queridos, chegamos ao final deste culto. Tivemos algum imprevisto, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quinta-feira, o nosso grande culto de ensinamento presencial e o nosso culto online. Sábado, a nossa grande escola bíblica online. E domingo, o nosso grandioso culto de celebração, culto da família com o nosso pastor presidente, presencial e online. Então não perca, venha adorar a Deus juntamente conosco. E se você quiser ofertar, dizimar na casa de Deus, entre em contato conosco, deixe a sua oferta, pois ela será para a manutenção da casa de Deus, para o crescimento do reino de Deus na terra e para alcançar mais continente, pois a nossa igreja é a Assembleia de Deus Missão. Então, o nosso título, a nossa marca é fazer missão a todo mundo que rodeia a nossa vida. Então oremos ao Senhor agradecendo a Ele em nome de Jesus. Quero mandar um abraço a cada um de vocês que estão em casa, que sempre tem nos acompanhado. Sempre Deus tem sido fiel para conosco e só nós temos gratidão a Deus pela vossa vida. Querido e eterno Deus, Pai que está no céu, nós queremos te agradecer esta noite por essa palavra, a qual o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos a Ti, sara as feridas, Senhor, do nosso coração, daqueles que estão em casa, Pai, que não tem força para perdoar aqueles que lhe feriram, meu Deus, para que possam viver um evangelho de transparência, um evangelho poderoso, marcado pela manifestação da sua graça, do seu poder e do seu amor. Pedimos a Ti, Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, dai-nos noite de paz, de felicidade, cura as enfermidades, Pai, daqueles que estão nos assistindo, para que haja testemunho, Senhor, da Tua glória. Meu Deus, toma cada um em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão enfermos por conta do Covid, Pai, cura eles, Senhor, que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.